Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que alegria, que privilégio continuarmos com essa série juntos, estudando a Palavra de Deus. Essa série sensacional, o perigo mortal de não se apegar em Deus. A minha Bíblia está aqui aberta em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amados, reconciliados com Deus pelo sangue, temos o privilégio de nos limpar dia a dia com um coração temente e humilde. Que privilégio! Para conhecermos mais e mais a Deus. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. 2 Coríntios 3,18 diz: conforme eu contemplo, eu sou transformado. Aí está a mudança em santificação, imagem, semelhança e domínio. Coisa tremenda, meus irmãos. Salmo 27,4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa contemplar todos os dias junto com meus irmãos a formosura do Senhor, aprender no seu santo templo. Em 1 João 4,18 diz que o perfeito amor de Deus afasta todo o medo. O relacionamento do homem religioso está baseado no medo, tentando se justificar por obras, por comportamento e desempenho. Mas o evangelho, onde Deus vai até Adão e lhe faz promessas, não é o que eu faço, mas o que ele fez para me justificar, colocando em mim o Espírito, essa fé inicial lá, Gálatas 4,6, que clama: Abba, Pai. Portanto, nós vamos entender que nascemos pobres, cegos, na frequência da vista, né? 2 Coríntios 5,7 diz: não vivemos por vista, mas por fé. Então o homem nasce preso. Lembra quando o inimigo falou para Adão que se ele pecasse, seus olhos seriam abertos? Mas ele não disse que seriam abertos e escravizados pelo que via, ao invés de viver em comunhão com o Senhor. Aqui em Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o que você está vendo não é que Deus não está me vendo, é que eu não estou vendo Ele por causa da queda. Encobriu o rosto de Deus, a queda fez com que as nossas mentes tivessem fortaleza e fossem programadas para acreditar no que o mundo se tornou pelos efeitos da queda e não ver o grande espetáculo, a verdade, né, que Jesus Cristo na cruz nos salvou, nos libertou. Então isso está oculto. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Agora, a incredulidade traz cegueira. A fé, a comunhão, vai abrindo os nossos olhos. Então é um processo onde vamos sair da carne para o espírito, do medo para a fé. E não há atalho, meus irmãos. Isto é a comunhão diária. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse renunciar os pensamentos, sentimentos e desejos da carne, essas tentações, né? Provocações,
provas diárias, querem nos tirar do foco, que nós somos feitos para adorar a Deus, para ajudar as pessoas, né? Eu e você estarmos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Você veja, essas fraquezas da carne querem nos convidar para nos contaminar, para nos cegar. Enquanto Deus quer nos limpar para revelar mais e mais o seu amor, o pecado quer nos sujar para que tenhamos mais e mais medo, preocupação, ansiedade. O inimigo coloca o anzol e a isca, porque a isca é a tentação, é aquilo que a nossa carne gosta, mas que nós odiamos, nós temos nojo. Nossa nova natureza não tem prazer no pecado. Nossa alma geme pelo Senhor, nascido de Deus, né? Nosso novo nascimento, no homem interior, temos prazer na lei do Senhor. No entanto, a nossa carne continua sendo tentada e gostando, por isso que ela tem que ser renunciada. Nós não podemos extinguir a carne. Nós só podemos renunciar vez após vez após vez. Quer dizer, dessa vez, não. Aí a tentação bate na porta. Desta vez, não. Não tem como nós dizermos, definitivamente eu já venci isso e nunca mais eu vou fazer isto. Não tem. A Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, olha que não cai. A gente nunca é forte em nossa condição humana. Nós nos fortalecemos no Senhor, vez após vez. Não tem aquele que diz assim, nunca mais eu vou cometer esse pecado que eu cometia no mundo. Não, não existe isso. Existe, a tentação vem, você se agarra no Senhor, você se entrega ao Senhor, você decide, não quero ceder a isto. Como no encontro do sangue eu renuncio. E quando você renuncia, Deus se torna responsável de não deixar você cair em tentação. Porque a tua carne continua desejando e a tua carne continua fraca, mas você no Espírito pode, vez após vez. Então isso é uma dependência, pessoal, é uma comunhão. Assim que Sansão perdeu a comunhão com o Senhor, a primeira coisa que o inimigo fez foi vazar os seus olhos, foi tirar a sua visão. Você está vendo? Isso é uma coisa muito séria. Então a nossa alma foi feita para Deus, para encontrar shalom, paz, plenitude, só em Deus. Isaías 26:3. No entanto, por causa da queda, a alma foi convencida e viciada pela carne no pecado. Só tem uma coisa que vence o prazer do pecado, é nós nos apegarmos no Senhor. Bênção não vai preencher este vazio, não. Não compete, não consegue vencer. Cargos, posição, dons, aprovação dos homens, fama, nada poderá preencher o coração do homem, o tirá-lo, né, do vício pelo amor pelo pecado. É um cativeiro. Você só vence essa paixão através de encontrar um tesouro, um grande campo, vai lá e vende tudo que tem. A única coisa que te fará deixar de amar o pecado no seu coração, então a fé inicial que nós recebemos, se nós direcionarmos para se apegar no Senhor de fato, nós escaparemos do amor ao pecado. A religiosidade humana, ela está ali, mas a pessoa está com o coração no ídolo. Naquele dia o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então a geração religiosa, ela gera pecadores em série porque são mornos, né? São pessoas que estão ali, mas o coração não escapou da prostituição, dos ídolos, da avareza. É como enganar mesmo os bobos. Porque a religião, não treinando e não ensinando a alma do homem a se limpar em temor e santo tremor pela graça e realmente buscar o reino de Deus, sua justiça, a pessoa fica girando em círculo como o povo no deserto. Tem Deus, mas Deus não tem eles. Viviam murmurando, viviam se apegando ao bezerro de ouro. É como se a religião ela não tivesse a capacidade de romper esta paixão pelo pecado. Então, a pessoa é abençoada, mas ela está ainda com o coração mundano. Pedro, nem uma hora pudesse vigiar, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, essa falta de consagração, essa pegada leve, faz com que o homem não se apaixone pelo Senhor. Então ele vai ter interesse de buscar a Deus para receber resultados e bênçãos, mas ele não vai ser treinado para realmente ter um coração cada vez mais apegado no Senhor.
Aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. Então, por mais abençoado que nós somos, se nós não exercitarmos de propósito, isso não acontece por acaso, né? O nosso coração não for ensinado, treinado, concitado, lembrado a se apegar no Senhor, o que vai acontecer é que essa religiosidade, a pessoa vai ser muito abençoada, mas não vai ter essa transformação. A alma continuará sujeita, né, ao vício do pecado. E só podemos curar realmente este cativeiro que a alma está desde a queda, enroscada nos ídolos e no pecado, inclinando, né, descolando a alma da carne e inclinando ela para se apegar no Senhor. Não apenas confiar, não apenas receber vitórias e dons e benefícios, mas ser treinada para conhecê-lo e amá-lo, servi-lo com humildade, com alegria. Realmente isto é uma tarefa árdua, porque tem de Satanás uma oposição. Aqui é o flanco onde ele não quer perder a pessoa definitivamente, porque estando na igreja ele perde muitas vezes ali. Pessoas são curadas, são prósperas. Ele não quer isso, né? Pessoas, famílias são restauradas. Ele não quer isso. Mas o medo pior é perder a alma eterna da pessoa. Se a pessoa estiver ali na igreja sendo abençoada, mas não tem essa transição aonde o coração se vai para Deus, há muitas pessoas que naquele dia vão dizer: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. O Senhor diz: eu não te conheço. Então você veja que eles apenas estavam trabalhando para Deus, tinham prazer em trabalhar para Deus e se justificar nessa obra. Os outros estavam ali e receberam, como o povo no deserto, quantas coisas boas. Mas, no entanto, o Senhor se desagradou da maioria deles porque o coração deles estava nos ídolos. Então, é possível, meus amados irmãos, ser abençoado e ser poderosamente canal de milagres, mas não estar exercitando de fato o coração para romper esse vício, né? Desde a queda, o coração do homem está inclinado para a vaidade, para o pecado. É a zona de conforto. O que vemos que, através dessa série, nós estamos chamando, né, pelo Espírito Santo, a cada um de nós a fazer por amor. Lembra lá em Apocalipse, quando Deus diz: olha, você trabalha bastante para mim, você é dedicado, mas você não me ama. Então ele estava tendo aquela forma de servir ao Senhor por obrigação. Muitas pessoas, elas fazem as coisas para serem abençoadas, por medo do inferno, para interesses, sei lá qual, aparecer diante dos homens, mas não é por amor. Há uma diferença entre a obra de ouro, pedra preciosa, diamante, e aquela que passa pelo fogo, feno e que é queimada. Então há muita coisa sendo feita em nome de Jesus. O Senhor disse: muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Então nós vemos que há muito teatro e também muito engano. Porque se nós não tivermos um amor pelo Senhor, a ponto de consagrar a nossa vida pela visão que Ele nos deu, porque amar Jesus, amar a sua palavra, é amar o seu chamado, a sua agenda, é dar a sua vida pela sua mensagem. Jesus diz: aquele que me ama guarda a minha palavra. Então essa intenção de renunciar à sua carne a cada dia, tomar a sua cruz, para praticar a agenda de Deus, isso é o verdadeiro amor, é doação total pela causa de Deus. Então, se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não faço o que Ele está me chamando, eu estou me enganando. Há muitas pessoas que dizem eu amo, mas aqui no texto que nós lemos no início de Romanos, diz que Deus prova o seu amor. Há uma diferença entre dizer que ama e provar que ama. Abraão provou que amava a Deus e confiava nele, entregando seu filho. Moisés provou que amava a Deus, arriscando sua vida diante de Faraó. Provar o seu amor e comprovar o seu amor, porque a fé sem obras é morta, o amor sem obras é morto também. Provar o amor a ponto de dar a sua vida em consagração, não fanática, não religiosa, mas realmente por amor.
Servir a Deus com amor é bem diferente. Servir a Deus com alegria, com humildade, com amor. Deus sonda não só o que fazemos, mas a intenção pela qual fazemos. Lá em 1 Coríntios 4:5 diz, nada julgue antes da hora. Porque naquele dia dos galardões, Deus vai julgar as intenções do coração. Então não é só o que nós fazemos, mas o porquê nós fazemos. Será queimado aquilo que não foi feito por amor, debaixo do sangue, né? Dependendo da graça para a glória de Deus. Eu vejo um contraste bem grande nisso quando Nabucodonosor disse assim, não é esta grande Babilônia que eu fiz pelo meu poder, pela minha força, sabedoria e para a minha glória? Você está vendo? A fonte é, pela minha sabedoria e força fui eu que fiz, para a minha glória. Foi isso que ele falou antes de virar um animal e comer erva. Agora a diferença é fazer dependendo da graça, debaixo do sangue, dependendo do Espírito Santo, para promover a glória do Senhor, para que o nome de Jesus seja conhecido, né? Paulo dizia, nós não pregamos a nós mesmos, pregamos a Cristo como Senhor. Então isso é uma coisa tremenda, maravilhosa, porque nós vemos uma pessoa que está em conexão, né? O Senhor disse, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto, e o fruto é consagrado ao Senhor. Se o fruto veio dele, se foi ele que nos ajudou a conseguir isto, então o que nós fazemos é para promover o nome do Senhor. Porque não importa o que as pessoas realmente pensem de nós. É claro que é bom que elas tenham um bom conceito. Nos vejam como homem de Deus. É importante para a credibilidade, para que escutem, né, o que estamos a dizer. Não queremos ser pessoas desqualificadas, mas ao mesmo tempo não estamos procurando fama, não estamos procurando aplauso, de jeito nenhum. O que nós estamos procurando é que as pessoas, ao nos verem como homens e mulheres de Deus, recebam a mensagem e através dela o conceito de Jesus melhore. Se a cada dia as pessoas se apegarem mais a Jesus, amarem mais a Jesus, servirem a Jesus, nós estamos sendo bem-sucedidos. Porque isto é o que nós queremos, é levar as pessoas ao Senhor, que elas tenham uma fé também pessoal, né? Uma comunhão pessoal também. É preciso estar muito cheio do Espírito Santo para gerar pessoas cheias do Espírito Santo. Porque se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Se nós mesmos não estivermos apaixonados pelo Senhor, não geraremos pessoas apaixonadas pelo Senhor. O avarento vai gerar segundo a sua espécie, vai gerar avarentos. Pessoas que só correm atrás da bênção vai gerar pessoas que correm atrás da bênção. Marta vai gerar Marta. Agora, se você compreende o mistério e contemplou a glória do Senhor, da onde fugiu o céu e a terra, se você realmente esteve do lado de lá e teve tempo a sós com o Senhor no esconderijo do Altíssimo, e o Senhor preencheu o seu coração, o vazio do seu coração, você encontrou um tesouro escondido no campo, você descobriu que o Senhor é melhor que tudo. Davi descobriu isso no deserto, quando ele escreveu o Salmo 63:3, porque o teu amor é melhor que a própria vida. Quando nós temos esses encontros com o Senhor, como Paulo era inimigo da graça, Paulo era um religioso fanático, mas quando ele se encontrou com a graça, dali por diante ele só pregou a graça e a vida dele, o viver era Cristo e o partir daqui era lucro, porque ele estaria face a face com Cristo. Paulo, antes desse encontro dramático com o Senhor Jesus Cristo, ele era uma pessoa bem intencionada, mas equivocada. O coração dele estava correto, ele queria servir ao Senhor, mas a mente dele estava errada. Nós podemos ver isso em Davi, em Moisés, em Abraão, que o coração estava correto, mas a mente estava equivocada. A teologia deles estava errada. É mais fácil você lidar com uma pessoa que o coração está correto, a mente dele está equivocada, porque ele está apegado ao Senhor, mas não sabe bem como servir ao Senhor, do que uma pessoa que tem uma teologia correta, porque a ciência enche, mas o coração não está disposto a largar o mundo, o pecado, as vaidades. Então aí se torna o morno. Vemos, queridos e amados irmãos, que eu e você não temos esse encontro dramático, né? Muitos que têm esse encontro dramático. Geralmente o crente vai tendo encontros diários, ao qual o coração vai se apegando no Senhor.
É um processo onde o pecado e o mundanismo vai perdendo o seu lugar e vamos nos enchendo do Espírito Santo, e o amor pelo Senhor vai substituindo o amor pelo pecado. É interessante como a Bíblia diz: andai no Espírito e não cumprireis. Você vai se abster, você vai renunciar. É doloroso para a alma dizer não para a carne porque ela estava viciada durante muito tempo? Sim. O mais velho servirá ao mais novo. Isso quer dizer, nós nascemos na carne. Então o mais velho é a carne, é a alma. E o mais novo que nascemos do Espírito, como bebês espirituais. Então o Espírito não se sujeitará à carne. Muito pelo contrário, não temos obrigação nenhuma de atender os apelos da carne. Não. Temos agora, pela nova natureza, 2 Pedro capítulo 1, do versículo 2 ao 4, a condição, porque já escapamos das seduções do pecado. Se nós compreendemos que a nossa nova natureza no Espírito, ela tem condição de decidir dizer não às tentações, que o poder de decisão é muito mais forte que o poder da tentação, os crentes não viveriam apenas pedindo perdão, caindo e sendo levantados pelo sangue. Elas obedeceriam. Porque o primeiro caminho é a obediência, não é o pedir perdão. Quem vive pedindo perdão é porque vive ofendendo a Deus. Então nós precisamos compreender que, ao compreendermos a nossa nova natureza, que no Espírito estava o Espírito do Senhor, 1 Coríntios 6,17, somos um com o Espírito, e que pela nova natureza, 1 Coríntios 10,13, não haverá tentação maior. Para a nova natureza, para a carne tem. Para a carne toda tentação é maior que as nossas forças. O homem na carne, ele não tem recursos. Romanos 8,7 diz que nem que ele queira, ele vai conseguir obedecer. Portanto, Romanos 8,13 disse pelo Espírito. Romanos 8,13. Nenhuma tentação é maior quando eu estou no Espírito. Não haverá tentação maior. Romanos 6,14 diz que quando estou debaixo da graça, eu não vou viver debaixo do pecado. Porque Romanos 8,2 diz que a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito está pronto para me conduzir em triunfo sempre, mas ele me guia mansamente às águas tranquilas, Salmo 23. O fato é que se eu aprender a andar no Espírito, a me mover no Espírito, se eu renovar a minha mente, Romanos 12, eu vou experimentar essa nova vida que eu ganhei. Então, há duas propostas: o Espírito convidando a alma para se encharcar da palavra. Colossenses 3 diz: habite em vocês abundantemente, de forma transbordante, a palavra de Deus. 1 Pedro 23, 2,2 fala que nós somos de novo gerados pela palavra verdadeira, não falsificada. Aqui estamos então, o Espírito convidando para que a alma se apegue no Senhor. Essa é a proposta de qualquer profeta verdadeiro. Se você encontrar, cada um tem a sua linguagem, seu jeito de falar, a sua maneira de pregar, não é tudo igual. Mas o direcionamento profético é: o verdadeiro profeta te levará a níveis mais profundos de comunhão com o Senhor pela graça. Já o falso profeta te levará a continuar em Sodoma, apenas buscando a Deus pelo pão, pela água, para solucionar os seus problemas, apagar incêndios. Deus é apenas a solução dos problemas. Mas na verdade, Deus é muito mais do que solução. Deus é vida. À medida em que a alma ela vai aprendendo a ceder ao Espírito, a se unir ao Espírito, a alma e o Espírito se tornam maior que a carne. É 2 contra 1. Se a alma vai para a carne, o Espírito vai respeitar. Durante muito tempo, a nossa alma, ela cedeu aos apelos pecaminosos, enganosos, preguiçosos da carne. É a zona de conforto, preservar a sua vida para a sua carne. No entanto, agora, quando recebemos o Espírito Santo, temos essa chamada e essa condição no Espírito da alma agora dizer não e não e não aquilo que nós cedíamos e que era vergonhoso
cujo fim é a morte, a condenação eterna. Aqui está bem no meio a alma, na ponta de cá, né, do lado esquerdo aqui, a carne, tentando nos puxar para os convites da mesa dos demônios, a qual não é lícito nós participarmos. É renúncia, abstenção. Todos os dias dizer não àquela vida que nós vivíamos, que nos convida e nos chama. Irmãos, não há ninguém que seja tão santo que não seja tentado. Até Jesus foi tentado. Você veja, tentação não é pecado. Tentação é convite para o pecado. Agora, ceder à tentação é pecado. Portanto, todos os dias a nossa carne nos tenta para que nós venhamos a pecar. Quando estamos cheios do Espírito, parece que isso fica mais fácil de discernir e dizer não. E quanto mais nos enchemos do Espírito, mais nós temos, o Espírito Santo consegue falar conosco, sabedoria para discernir isso é pecado, isso é Satanás. E mesmo sentindo aquele desejo forte, né, na carne, seja para o vício, para a impureza, para a avareza, para a briga, para a preguiça, para a gula, para a soberba, são vários tipos, né, de tentações. Por exemplo, se o inimigo me tentar no cigarro, ele perde o tempo, porque eu não gosto de cigarro, nunca gostei de cigarro. Então, para mim não vai funcionar a droga, porque meu ponto fraco nunca foi a droga. Mas havia áreas na minha vida, no passado, em que o inimigo conseguia me pegar. Hoje ele só não me pega porque eu estou no Espírito, porque eu estou orando, jejuando, me humilhando aos pés do Senhor, crucificando a minha carne. Eu renuncio à minha carne, mas eu não extingui ela. Não. Todos nós temos uma árvore no centro do jardim que nós dizemos não todos os dias. Há uma carne vergonhosa a qual eu renuncio todos os dias, o que nos torna humildes e agradecidos a Deus. Não há como extinguir a carne. Há como, vez após vez, renunciar. Quando estamos cheios do Espírito e apaixonados pelo Senhor, conseguimos ver como o pecado é desnecessário, abominável e nojento. Hoje, os cristãos que não se consagram acabam como a porca que volta para a lama, se folgam, já me livrei de vez, todo para sempre. Eu larguei isso. E quando eles começam a avacalhar na consagração, eles caem. Caem feio. E dizem, mas eu pensei que tinha vencido isso. Sansão disse, se o Espírito Santo sair de mim, eu serei como os demais homens. E veja só que quando o espírito imundo sai, ele procura 7 piores. Se você não se encher do Espírito Santo, como diz Efésios 6, você vai cair tão feio, pior do que você era no mundo. Mas pior, você vai cair feio naquele pecado, porque o inimigo vai caprichar para te derrubar. Há uma luta contínua contra Satanás. Satanás não está parado assistindo, ele está procurando te derrubar, procurando te contaminar e te destruir. Todos os dias ele cogita, né? Por exemplo, ele cria o cenário, ele não pode forçar você a pecar, nem fazer você pecar, mas ele conhece as áreas que você, a sua carne, né? Paulo dizia, minha carne não habita bem algum. Então ele vai tentar criar o cenário, seja na vida real aqui, ou seja pela internet. Te colocar frente a frente aquilo que a tua carne gosta, para você renunciar ou você ceder e se contaminar. Isso será uma perda tremenda. Como você esfolar o joelho no cimento, vai ter um período de recuperação. Deus te perdoa, quando você confessa, perdoa, mas isto é uma perda espiritual. Por isso nós precisamos vigiar em todo o tempo, porque o diabo anda como um leão, rugindo. Se a pessoa caía no vício da bebida, no vício da prostituição, no vício da soberba, seja qual for, o inimigo está procurando todos os dias. Eu quero te dizer que todos os dias da sua vida ele está como um leão ao derredor, porque ao redor estão os anjos. No entanto, se você ceder, os anjos abrem a fileira, o inimigo vem ao redor então. Espero que você hoje possa dizer, Pai, não me deixe cair em tentação, me ajude a me consagrar, porque se você realmente se consagrar com temor e santo tremor, se nutrir da graça, você não vai cair. Meu irmão, você não vai cair. O Deus que te salvou te manterá de pé, Ele te manterá
Como Paulo diz, eu creio em Deus que me manterá até o fim. Eu também creio, estou aqui com você, unindo a minha fé com a tua. Deus que tem me mantido nesses 30 e poucos anos, não fazendo mais o que eu fazia e não querendo mais fazer. É um verdadeiro milagre. Eu não sou melhor que você, eu não sou forte nem super-herói da fé. Sou um homem comum. Se eu não caio e eu não quero cair e não desejo cair e não vou cair, eu quero também ajudar você a estar de pé diante de Deus, que realmente sonda os corações. Não adianta fingirmos diante dos homens, termos amor como capa de malícia. Não, que nós sejamos realmente vitoriosos diante de Deus, dos homens e dos demônios. Em nome de Jesus, amém.